E aí, pessoal, vamos retomar um ponto bastante importante agora, que é como evitar ou diminuir as chances de indeferimento de uma petição, em especial de desconsideração da personalidade jurídica, fraude contra credores e fraude à execução. Para isso, a gente precisa conhecer bastante bem tanto os requisitos para deferimento e reforçar esses requisitos, quanto quais são as formas mais comuns que os juízes usam para indeferir esses pedidos, para que a gente tente evitar essas frases, né, essas palavras, porque sabemos todos que o cérebro humano funciona por associação. Então, quando você introduz dentro de um discurso palavras que façam alusão a determinada conclusão pré-concebida na cabeça do seu interlocutor, a chance de você conduzi-lo a essa conclusão de maneira involuntária é bastante grande. Por isso que o grande segredo para você conseguir evitar o indeferimento é você fazer justamente o oposto. É você evitar essas expressões que acabam por lembrar, vamos chamar assim, o juiz das hipóteses de indeferimento e introduzir com, com sobra, né, com bastante ênfase, aqueles termos que induzem ao deferimento. Lembrando sempre que as petições, elas que a gente deve evitar nas petições conclusões pessoais do advogado peticionante, porque o juiz, como só ia acontecer, ele é sempre imparcial. E por ser imparcial, ele tende a ler as nossas conclusões com alguma reserva. Por isso que ele é tão mais convencido quanto menos conclusivo nós formos e mais indiciários nós formos. Então a gente vai dando, na construção de uma petição, indícios para o magistrado de como ele pode concluir aquele raciocínio dele. Então, vou rapidamente compartilhar aqui. Vamos lá. Então, lembrando sempre da construção de um raciocínio lógico, nós temos uma premissa maior, uma premissa menor, menor e uma conclusão. A nossa ideia é categorizar dentro da nossa petição quais são as premissas que nós precisamos colocar de forma clara para que o magistrado subsuma aqueles fatos a esse esquema lógico. E ele fazendo isso, ele vai chegar na conclusão que nós quisermos de acordo com a hipótese legal que a gente tiver trabalhando. Então, quais são as premissas que nós devemos usar na hipótese de desconsideração? Consideração da personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Bom, as premissas que a gente deve usar são as premissas legais. Então, se você for ao artigo 50 do Código Civil, e aqui eu vou limitar nosso breve estudo ao artigo 50, porque é da nossa prática, é do nosso dia a dia. Muito embora exista e outras hipóteses de desconsideração no Código de Defesa do Consumidor, na legislação tributária, na legislação ambiental, na legislação penal, nós vamos nos limitar aqui na legislação regulatória, né, do CAD e tal, nós vamos nos limitar aqui às hipóteses do artigo 50, que de certa forma também se aplicam na legislação trabalhista, também se aplicam às outras áreas do direito, né? Então, quais são os requisitos básicos que o artigo 50 elenca para deferimento? E aqui eu vou colocar aqui as hipóteses para deferimento, o que a gente deve colocar para que o juiz seja conduzido a esse deferimento.
deferimento e as hipóteses de indeferimento. Vou até trocar de cor. Indeferimento. Meu filho está jogando Fortnite aqui do lado, então não reparem se vocês ouvirem outros jargões aqui, como se você vir uma ANG. Vamos lá. Quais são as hipóteses legais para deferimento? O que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar, primeiro, a existência de um crédito contra o devedor. Outra coisa que a gente precisa mostrar para o magistrado, aliás, eu não vou dizer que a gente precisa mostrar isso, porque não há hipótese para nem processamento do incidente e nem para deferimento dele, mas se você já tiver tentado durante bastante tempo e por diversos meios achar outros bens, é legal que você coloque, mas se você não tiver colocado, é legal que você coloque, então, um ponto dizendo por que você não precisa esgotar, e tem precedente do STJ, é claro, já nesse sentido, no sentido de que o processamento e o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não depende do esgotamento de pesquisa de bens por parte do credor, basta a ocorrência dos pressupostos. E tem uma razão lógica de o STJ ter dito isso, que é o simples fato de que se que a desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que um abuso de direito que faz com que o patrimônio que antes seria penhorável, ele esteja sendo desviado para algum outro lugar. E se ele está sendo desviado, é um patrimônio, na verdade, que é ou deveria ser do seu devedor, e que você quer, né, na verdade, atingir ou trazer de volta para que você possa penhorá-lo. Então, não teria sentido nenhum que você tivesse que esgotar todas as formas, todas as outras maneiras de busca de bens, se você já conhece da fraude hoje. Se você já conhece da fraude hoje, o seu direito constitucional, inclusive, que você peça o desfazimento dessa fraude hoje. Se depois o credor, o devedor, tem outros bens passíveis de penhora, ele que traga esses outros bens, até porque é um ônus dele, né? Trazer, indicar onde os bens dele estão, e peça ali um eventual cumprimento da ordem legal de preferência das penhoras, tá bom? Então, se não é requisito, por isso que eu vou colocar numa outra cor, mas é legal que a gente mostre as diligências, se existirem, diligências feitas. Vou colocar de outra cor porque não é requisito. Diligências feitas, ou que a gente mostre a desnecessidade de mostrar essas diligências, né, ou de se esgotar essas diligências. E aí, os outros requisitos são por demais conhecidos, a saber, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Então, para que você alcance, não adianta falar que o cara é um picareta, não adianta falar que o devedor ele age com má fé, não adianta falar absolutamente nada. É bom que se evite esse tipo de conclusão, porque essa conclusão deve ser uma conclusão tida pelo magistrado e não tida pelo advogado, que, como eu disse, é sempre uma pessoa que o juiz ouve com reservas. Então, interessa muito mais ao juiz os fatos do que a conclusão que o advogado tem a respeito dos fatos. Não vamos perder tempo da vida do juiz e nem espaço na petição cansando o magistrado dando uma conclusão que para ele não interessa. Para ele interessa os fatos, para que ele subsuma à norma esses fatos e aí, a partir daí, conclua qual é a saída jurídica adequada. Então, demonstrando isso, a sua chance de deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aumentam absurdamente. Agora vamos para o que importa. Elementos que nós devemos evitar.
pelo amor de Deus, vamos evitar isso, não vamos colocar, por quê? Não porque esteja errado, veja bem, é porque é inútil e, pelo contrário, faz com que o juiz lembre de expressões que ele utiliza para indeferir e que o STJ já sedimentou que são hipóteses para indeferimento, como, por exemplo, e o principal deles é o encerramento irregular. Encerramento irregular. Tem trocentos precedentes do STJ dizendo que o mero encerramento irregular não é hipótese de desconsideração. Então, quando você usa que a empresa encerrou irregularmente suas atividades, a empresa devedora, o juiz imediatamente faz alusão, porque ele conhece esses precedentes, ele faz alusão a essas hipóteses de indeferimento. Tem um monte de decisão dele proferida já pronta. Nesse sentido, então, fica muito mais cômodo para ele, se a fraude não tiver, se a confusão patrimonial e o desvio de finalidade não tiver muito claro e muito bem exposto, fica muito cômodo para o magistrado falar, olha, quer saber? Entendi. O advogado disse que isso é um absurdo, disse que isso não pode acontecer, disse que isso é má fé, disse que houve encerramento irregular. Trouxe nenhum fato objetivo de confusão patrimonial e tem, óbvio, uma posição vencida da Nancy Andrighi a respeito de que o encerramento irregular é uma hipótese de confusão patrimonial. Eu até concordo com ela nesse ponto, mas é uma posição vencida, então não adianta a gente... eu concordo por quê? Porque a empresa ela é um conjunto de bens que servem a determinada atividade. Se essa atividade não existe mais, é porque aqueles bens também não existem mais. Se aqueles bens não existem mais, é porque... eu não vou dizer logicamente, mas muito provavelmente esses bens foram desviados. Se eles foram desviados, então não é caso portanto, de confusão entre a pessoa do administrador e sócio administrador e aquele patrimônio que foi desviado é caso de confusão. E por isso eu entendo e concordo com a Nancy Andrighi nesse ponto. Mas não adianta chorar o leite derramado. Hipótese de indeferimento não encerramento irregular é hipótese de indeferimento sumário do IDPJ e por isso não vale a pena que nós utilizemos esse termo, não vale a pena que nós coloquemos. Se você quer falar que a empresa não existe mais, diria que é até melhor não colocar. Mas se for algo que de alguma maneira reforce o seu argumento, coloca de outra maneira. Diz que a empresa, depois de desviar todo o patrimônio, parou de funcionar e com isso deixou de pagar seus credores. Use outras expressões, mas encerramento irregular, que é o termo muito propagado na jurisprudência, nós devemos evitar. Vou falar agora rapidamente sobre também dentro da desconsideração, outro ponto importante é a ausência de penhora, ausência de bens. Ausência de bens. Ausência de bens. Também chove precedentes. A mera ausência de patrimônio, ausência de bens, ausência de patrimônio não é hipótese de desconsideração pela regra do artigo 50 do Código Civil. Do Código de Defesa do Consumidor, sim, o mero inadimplemento já é hipótese, mas tratando do nosso dia a dia não é. Então, esses são os principais termos a serem evitados em desconsideração da personalidade jurídica. E aí, colocando esses pontos positivos dessa forma e evitando esses pontos negativos, deixemos que o magistrado conclua pela hipótese de desconsideração ou você coloque suas indignações no final da peça. Tente evitar isso no meio para não prejudicar. Outro ponto importante, pelo amor de Deus,
não façamos divisão dos fatos. Isso aqui é para a prova da ordem. Na prática, isso deve ser evitado, dos fatos e do direito. Por que a gente deve evitar? Porque o magistrado, com toda a franqueza, ele não lê isso daqui. O magistrado já está cansado, ele tem milhares de processos, está cansado. Se ele não conhecesse o direito, ele não estaria lá. Então, ele não acha que você é o novo Rui Barbosa e está querendo aprender com você na sua petição. Essa é a verdade. Então, até porque, sendo franco aqui, convenhamos que nas petições os advogados geralmente são objetivos e claros e não querem discutir grandes teses. E se querem discutir grandes teses, os advogados que querem discutir grandes teses não trazem um título desse, porque ele é um título anti-chamativo. Ninguém quer ler, ninguém tem paciência de ler do direito. Então, qual é a estratégia que a gente deve usar? A gente mistura o direito nos fatos. Então, a gente não usa dos fatos, tá bom? A gente coloca um tópico, sei lá, vamos imaginar que a gente esteja falando sobre uma compra e venda, da compra e venda, por aí venda, ou para usar um termo próprio aqui do incidente de desconsideração, da sucessão empresarial, e aí aqui dentro a gente narra os fatos e também faz menção ao direito de maneira conjunta à narrativa dos fatos. Isso é um segredo para que o magistrado de alguma maneira se sinta embasado enquanto lê os fatos a subsumir, ou seja, você se sinta direcionado a subsumir, especialmente aqueles artigos que não são óbvios, né? Porque ficar reproduzindo o artigo 186 do Código Civil, você vai reproduzir o artigo 50, por exemplo, que é um artigo bastante conhecido, inteiro, não, reproduz só parágrafo ali que fala do desvio de finalidade, ou o inciso que fala eventualmente de alguma confusão de alguma confusão de obrigações da sociedade com as obrigações do sócio, e aí é esse artigo que acaba induzindo o magistrado a falar, putz, verdade, fazia tempo que eu não li esse artigo, eu lembrei que tem essa hipótese legal. Então, é dessa maneira como a gente tem que narrar. Voltando aqui, fechando essa nota de rodapé. Vamos falar sobre a São Pauliana. São Pauliana. Quais são os termos que devem e que não devem ser utilizados em ação pauliana? Quais são os termos que causam ou que estimulam, que incentivam o deferimento e quais são os termos que estimulam o indeferimento da ação pauliana? Os que estimulam o deferimento são, notadamente, os termos legais, que é a dívida contemporânea ao fato, ao negócio fraudulento. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar ao magistrado. Olha, eu tenho uma dívida e essa dívida é contemporânea ao negócio. A minha dívida já existia quando o negócio existia e junta a prova. Segundo ponto é o conluio. Conluio para as hipóteses de negócios onerosos, porque se forem gratuitos não há necessidade de conluio. Já vi muita gente perdendo a ação pauliana porque quer insistir em conluio, faz tópicos maravilhosos e tal a respeito de conluio em negócios gratuitos, o que não é requisito. E não sendo requisito, o magistrado acaba por se confundir diante daquele tópico enorme lá e ele não acha que houve conluio, e por não ter havido conluio, ele indefere a pauliana. Mas nem era requisito. Para que você vai levantar uma bola que nem deveria entrar na premissa do magistrado? Conluio não é oneroso, o cara recebeu de graça. Se recebeu de graça, tem que devolver, esquece. Conluio, o gratuito não tem necessidade de conluio, tá bom?
gratuito. E o dano, que no caso, o evento danoso, que é o inadimplemento. Inadimplemento. De implemento e a impossibilidade de, que no caso é a insolvência do devedor. Provando isso, o magistrado tenderá ao deferimento da ação pauliana. E com relação a indeferimento, vou mudar de cor para ficar mais fácil. Quais são os termos que a gente deve evitar em uma ação pauliana? A gente deve evitar narrar o processo inteiro, o processo de cobrança inteiro. Basta que a gente diga que a dívida existe, que ela não foi paga. Eu já vi a Ação Pauliana com 15 páginas narrando tudo que aconteceu. Eu tentei, fui lá, não pagou, era um negócio assim, vendi minhas cotas para ele em 35 parcelas de tantos reais e na 17ª parcela o cara não pagou. Então, a gente deve evitar a narrativa de fatos desnecessários. E, aliás, isso aqui é uma dica para todas as petições, né? Fatos desnecessários que não façam parte desse raciocínio lógico, eles devem ser evitados. Bom, outro termo muito comum utilizado em ações paulianas e que fazem mal, né, ao deferimento é a alegação de simulação. Simulação. Por quê? Porque a simulação é um outro vício do negócio jurídico que tem requisitos próprios e que tem, inclusive, mais amplos do que os da ação pauliana e acabam desvirtuando o magistrado da análise criteriosa dos requisitos para a pauliana. Então, a gente pode e deve usar, sim, a simulação como argumento subsidiário, mas a gente não deve usar a ação pauliana como sucedâneo de desfazimento de negócio simulado. O negócio simulado deve ser desfeito por meio de uma ação declaratória de simulação ou até mesmo, por vezes, no próprio bojo da execução, isso é possível que seja declarado. Mas, dentro da pauliana, se só tiver havido simulação, nós devemos evitar essa menção. A gente tem que se ater, até porque a ação estaria errada aí. Não que o magistrado vai indeferir, porque de certa forma não existe pauliana. A ação pauliana é nada mais nada menos do que uma ação de procedimento comum, mas levanta uma bola para outra parte, gastar 10 páginas da petição dizendo que você não provou conluio, não provou dano e não provou contemporaneidade da dívida e a insolvência do devedor. Então, ele gasta um monte de página e aí a simulação ela acaba sendo um ponto subsidiário aí que por vezes perde o glamour ali da coisa que deveria ter, né? Que é um vício social, né? Inclusive do negócio jurídico. Outro termo que em ações paulianas é bastante comum e que atrapalham no deferimento são as hipóteses de desconsideração. Então, dentro da ação pauliana, você fala que houve abuso de direito, você fala que houve confusão patrimonial, e você fala que houve desvio de finalidade. Ora, se houve abuso de direito configurado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade, isso era hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, não hipótese de ação pauliana. Isso atrapalha demais para o deferimento da ação pauliana. Beleza? Então vamos para o último, que é a fraude à execução. E basicamente, aliás, eu nem vou falar da fraude à execução, porque basicamente são os mesmos pontos negativos, né, da ação pauliana. Os pontos negativos são basicamente os mesmos e os pontos positivos são os próprios requisitos da fraude à execução que todos bem conhecem, né? Então, para se provar
para se demandar uma fraude de execução, a gente precisa provar os requisitos de fraude de execução. Só um comentário rápido aqui a respeito de fraude de execução, para a gente ter isso em mente, que é sempre bastante importante. É a citação, contra a minha opinião pessoal, discordo totalmente disso, que faz com que o negócio tido como fraudulento seja elegível à fraude à execução. A citação ou a averbação premonitória do artigo 828 do CPC, que faz com que aquele negócio possa ser passível de declaração de fraude e execução. Se não tiver havido citação ou se não tiver havido averbação premonitória antes da citação, portanto, né, se a averbação premonitória for antes da citação, é fraude e execução, não tem problema. Agora, se não tiver havido citação e nem averbação premonitória, aí a hipótese vai ser da gente alegar fraude contra credores. Tem que entrar com uma ação pauliana ou uma ação declaratória de simulação. Beleza? Então é super importante que isso seja colocado, porque invariavelmente o devedor ele se furta ao recebimento da citação, e nesse interregno entre a distribuição e a citação ele acaba fazendo uma série de dilapidação de patrimônio, e essa dilapidação ela é suscetível de ação pauliana ou de ação de simulação, não pode ser denunciada por meio de fraude à execução. Beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, tamo junto e vamos melhorar aí a nossa técnica para que os nossos pedidos eles tenham mais potencial de deferimento. Fechou? Valeu, um abraço.